Dando sequência à nossa matéria de direitos políticos, agora nós vamos falar da ação de impugnação ao mandato eletivo. Ela está disposta no artigo 14, parágrafo 10. O que é importante a gente saber desse parágrafo 10? Que aquele candidato que foi eleito, ele pode ter o seu mandato impugnado caso entenda-se que ele cometeu algum crime de abuso de poder econômico. Então vamos lá, vamos ler o que o parágrafo 10 fala. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. A gente tem que anotar algumas características importantes desse parágrafo. Primeiro, o mandato eletivo ele é impugnado na Justiça Eleitoral. Então, o foro competente para ingressar com essa ação de impugnação é a Justiça Eleitoral. Qual é o prazo que se tem para ingressar com essa ação? Até 15 dias depois da diplomação. O que é a diplomação? Diplomação é um ato posterior às eleições que confere ao candidato eleito aquele diploma de que ele ganhou as eleições. Então, é realmente um diploma que é dado pela Justiça Eleitoral ao candidato que venceu as eleições, tanto as eleições no Poder Executivo quanto as eleições no Poder Legislativo. Então, primeiro, o mandato ele deve ser impugnado na Justiça Eleitoral. Segundo, ele tem até 15 dias e grifem aí, é da diplomação, ou seja, da data que ele recebeu um documento da Justiça Eleitoral dizendo que ele ganhou as eleições. E a ação proposta na Justiça Eleitoral face ao candidato eleito, ela tem que ser instruída, então tem que ter prova, tá, gente? Ela tem que ser instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, aquele que entender que o candidato ganhou as eleições com abuso de poder econômico, com corrupção ou fraude, deverá ingressar com a ação e instruir a ação com essas provas. Então vamos pensar que o candidato ele ganhou as eleições com compra de votos. Ele pagou e o outro, o partido político derrotado ou o ministério chega às mãos do Ministério Público as provas de compra de voto. Essas provas devem ser trazidas aos autos para que possa o juiz eleitoral realmente entender que aquele mandato eletivo foi conquistado com formas não democráticas. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber que esta ação, grifem na Constituição de vocês e no material de vocês, essas peculiaridades que existem na ação de impugnação. Outra coisa importante é que o parágrafo 11 diz que essa ação ela tramita em segredo de justiça, justamente para evitar que haja essas rixas, essas picuinhas que existem na política, que a gente sabe que existem, então para que elas não estejam presentes. Então, só tem conhecimento dessa ação as partes, os seus advogados, o Ministério Público, para que não tenha acesso a todas as pessoas, né? Porque vocês estudam em processo civil que o processo, em regra, ele é público, não é verdade? Somente em casos excepcionais é que esses processos são segredos de justiça. Então, aqui nós estamos também diante de um caso excepcional que determina que essa ação ela correrá em segredo de justiça. E o autor dessa ação, se ele usar de uma forma temerária ou manifesta má-fé, ou seja, ele faz isso sem provas
concretas da existência de poder, abuso de poder econômico, da existência de corrupção ou da existência de fraude, ele poderá ser condenado em litigância de má-fé. Ele poderá ser condenado caso ele utilize deste instrumento de uma forma temerária ou de má-fé. Tudo bem? Esta ação, ela pode ser proposta segundo o TSE. Quem pode propor essa ação? Quem é legitimado para ingressar com essa ação? O partido político, um partido político, uma coligação, que é uma junção de partidos políticos que se unem para concorrer em uma eleição, o candidato, outro candidato derrotado e o Ministério Público Eleitoral. Esses são os legitimados para ingressar com essa ação. Existe aí um questionamento que esse rol trazido pelo Tribunal Superior Eleitoral não elenca a possibilidade do cidadão ingressar com essa ação. Isto tem um questionamento doutrinário, há divergência de posicionamentos. Alguns entendem que é possível ter essa ação proposta por cidadão, porém é uma corrente minoritária. A corrente majoritária entende que não é possível este tipo de ação de impugnação de mandato eletivo ser proposta por um cidadão. Então, gravem bem, não se esqueçam dessas peculiaridades que nós temos. E gravem, gente, não esqueça da diplomação, tá? Isso é importante porque vocês às vezes veem em prova de concurso que cai da data da eleição ou da data da posse. Não, é daquele momento que ele recebe o documento que lhe dá condições de tomar posse quando for cabível. Tudo bem? Então, aqui fala lá Justiça Eleitoral. Mas a quem você vai propor essa ação? Se for mandato eletivo de presidente e vice-presidente, você deve propor a ação no Tribunal Superior Eleitoral. Se for contra candidato eleito a governador, deputados estaduais, federais e senadores, você deve entrar com a ação no Tribunal Regional Eleitoral. E se for contra mandato eletivo de prefeitos, vices e vereadores, deve ser na Junta Eleitoral do município. Ok? O prazo para ajuizamento, como eu já disse, são 15 dias contados da diplomação. Julgada procedente essa ação, a Justiça Eleitoral decretará a cassação do mandato daqueles candidatos eleitos com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Um efeito indireto que acaba sendo ocasionado por esta cassação é a nulidade dos votos por força do artigo 224 do Código Eleitoral. Se os votos anulados eles somarem mais de 50%, mais da metade dos votos de todos os eleitores, o tribunal marcará uma nova eleição. Lembrando que nesse tipo de situação, quando há impugnação, a impugnação se for na majoritária, se for para candidato do Poder Executivo, caça-se tanto o presidente, o governador e o prefeito, quanto os vices, tá? Então, caça-se os dois. E aí, por isso que é necessário uma nova eleição. Ok, pessoal? Outro assunto bastante pedido é a questão da perda ou suspensão dos direitos políticos. Esta perda ou suspensão dos direitos políticos, ela está prevista no artigo 15 da Constituição. E quando a gente lê o caput do artigo 15, a gente já vê que fala que é vedada a cassação de direitos políticos. Cuidado, pessoal, não confundam. Cassação de mandato eletivo é possível, tá? Você cassa o mandato eletivo, quer dizer, daquela pessoa que ganhou as eleições.
certo? Que teve o direito ao seu direito eleitoral passivo. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Agora, a cassação de direitos políticos, esta é vedada constitucionalmente. Então, a Constituição não permite se dizer que a pessoa teve os seus direitos políticos cassados. Ela poderá sofrer perda ou suspensão. Eu quero que vocês grifem isso muito bem no caderno de vocês, nas anotações de vocês. Cassação de mandato eletivo é possível, tá? O candidato eleito perderá o seu mandato por ter praticado um ato contrário à lei. Tudo bem? Cassação de direitos políticos, esta não é possível. O artigo 15 da Constituição veda expressamente a palavra cassação de direitos políticos. Nós teremos perda ou suspensão de direitos políticos em razão de a pessoa estar inserida em um dos incisos constantes do artigo 15. Tudo bem até aqui?